Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja sobre vocês. Está começando mais um culto da Sara, nossa terra Granja Viana. Eu sou Eduardo, discípulo dos pastores Wellington e Cláudia. Estou aqui para orar com vocês por mais uma palavra abençoada. Mas antes, curta o nosso canal, compartilhe com quem vocês gostariam que conhecesse a Jesus. Quero deixar aqui uma pequena palavra com vocês. Vamos abrir ali em João 14, dos versículos 16 ao 21. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Senhor Jesus, muito preocupado com aquilo que poderia acontecer conosco após ele ir embora, já deixou tudo planejado. Ele deixou um outro Consolador para as nossas vidas, o Espírito Santo do Senhor, aquele que estará conosco sempre, até o fim, até o Senhor Jesus voltar. Amém? Deixa eu deixar aqui alguns recados para vocês também. Terça-feira, culto de campanha às 20 horas. Aos sábados, Arena Jovem às 19 horas. Domingos temos 2 cultos, às 10 horas com os pastores Wellington e Cláudia, às 18h30 com os pastores Eriveldo e Horaci. Fique com Deus, em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer.
coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Quem tentará acusação contra nós, escolhidos? Quem é que condena? Quem nos separará do teu amor? Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Quem tentará acusação contra nós, escolhidos? Quem é que condena? Quem nos separará do teu amor? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem os principados nos separarão, nem a altura, nem a profundidade. Nada vai nos separar. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem os principados nos separarão, nem a altura, nem a profundidade. Nada vai nos separar, Senhor. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
morte todo dia. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem os principados nos separarão, nem a altura, nem a profundidade. Nada vai nos separar. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem os principados nos separarão, nem a altura, nem a profundidade. Nada vai nos separar, Senhor. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos.
será do teu amor? Quem poderá nos separar? És fiel e para sempre teu povo sustenta. E então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei, o poder do grande Rei, o poder do grande Rei, o poder do Senhor, o poder do grande Rei, majestoso Deus, o poder do grande Rei. Olá, boa noite. Aqui é a pastora Euraci. Estou aqui para trazer mais uma palavra para você nesse culto da família. Espero que você esteja bem. Espero que você tenha aproveitado o louvor para adorar o nosso Deus. Neste momento, abaixe sua cabeça, feche os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti esse culto, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha, Senhor, quebrar todo tipo de barreira, Senhor, espiritual, intelectual, Senhor, e de entendimento nas nossas vidas, Senhor. Que ela seja, Senhor, um instrumento seu para vir transformar as nossas vidas, para vir, Senhor, nos conduzir e nos fortalecer espiritualmente e emocionalmente, em nome de Jesus. Amém, amém. O tema da palavra de hoje é como é o consolo de Deus. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Isaías 41, 2. Está escrito assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expirada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. No versículo 1, a palavra consolai é repetida 2 vezes para que a segurança dupla de Deus seja garantida ao povo. Tendo anunciado o término do cativeiro dos judeus na Babilônia, Deus agora deseja que os profetas consolem o seu povo. Diante da pandemia do Covid-19, nunca se desejou tanto consolo como agora. É frequente vermos as pessoas desejando o consolo de Deus e do Espírito Santo para outras pessoas que estão com familiares doentes ou perderam alguém por causa do vírus. Realmente, diferente de vários outros países, a situação aqui no Brasil não é das melhores. Além de toda a crise da saúde, ainda há muitas pessoas em crise financeira e alguns emocional, desencadeada pela pandemia. Com isso, o consolo se torna fundamental para todos nós, né? Por isso, estudarmos um pouco sobre o consolo de Deus, sobre o prisma, né, da palavra, para entendermos sobre o que é e como age esse consolo. A palavra consolar tem um significado muito forte. É alentar, dar consolo, alívio às mágoas ou dores, amenizar a aflição, dar tranquilidade e acalmar, ajudar a carregar um peso que é grande demais. Nesse texto de Isaías, Deus pede para consolar, pois o povo passava por algo que era pesado demais e era necessário aliviar aquela aflição daquele povo. Consolar me faz lembrar os bebês e as crianças pequenas, né? Quando elas choram por cólica, porque caíram ou por algum motivo,
Elas carecem de consolo dos seus pais, né? Elas se aconchegam no colo e elas choram até se sentirem completamente consoladas. Recentemente eu vi uma psicóloga falando que a melhor maneira de demonstrar amor e exercitar a afetividade infantil é demonstrando que entendemos sua dor, sua tristeza, seu sentimento de raiva, frustração, entre outros sentimentos. Que os pais não devem reprimir a expressão de sentimentos dos pequenos. Por mais que tenha que corrigir, porque às vezes eles fazem birras e às vezes eles se rebelam contra uma direção dos pais, eles devem ter a correção, mas também devem ter o consolo. Pois antigamente muitos pais diziam apenas: pare de chorar, pare de falar, e não tinham paciência de deixar as crianças demonstrarem o que estavam sentindo e nem paravam para ouvir as suas queixas, reprimindo assim as emoções dessas crianças que se tornaram adultos, né, que não conseguem expressar o que sentem. Muitos adultos não conseguem expressar o que sentem, têm um bloqueio em suas emoções, o que é prejudicial à sua vida como um todo. Isso me faz lembrar o Salmo 103, de 13 a 14, um texto que eu gosto muito, que diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Deus é um pai maior, né? E Deus, Ele exerce paternidade, né? É um Deus de amor, é um Deus de consolo, é um Deus de compreensão. É interessante observar que na palavra hebraica, Nachan, no texto do Velho Testamento, tanto é usado para confortar, quanto para se arrepender, para as duas coisas. E podemos entender com isso que há no ato de confortar uma direção. Ao nos confortar, ele desvia o nosso sofrimento que estava permitindo que passássemos por motivos muitas vezes que desconhecemos, ou às vezes até alguns sofrimentos, não todos, que nós passamos, porque nós semeamos, né? Porque nós semeamos. E aí Deus vem com o seu consolo e fala: eu te perdoo, né? Você pode seguir em frente, você tem do meu amor, mesmo você tendo falhado, que é esse caso que a gente acabou lendo agora sobre o povo de Israel. Deus, como Pai, algumas vezes nos corrige e nos ensina através das lutas e aflições. Mas quando nos arrependemos e nos humilhamos diante dele, ele remove a aflição e nos conforta, como um pai que volta a afagar seu filho depois de tê-lo corrigido. Com isso, eu não estou querendo dizer que todas as enfermidades e todas as aflições seja uma correção de Deus. Às vezes Deus permite por motivos que desconhecemos e até para nos ensinarmos algo, né? Porque Deus é um Deus de toda consolação. Vamos ler sobre isso agora, lá em 2 Coríntios 1, de 3 a 7. E está escrito assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Versículo 5. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Versículo 6. Mas se somos atribulados, é para a nossa consolação e salvação,
ou se somos consolados para a nossa consolação. Para a nossa consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Versículo 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também das consolações. Neste capítulo, o apóstolo Paulo apresenta o Deus de toda consolação, com o objetivo de encorajar a fé da igreja de Corintos, contando para eles sobre as adversidades que já lhes sobreveio, durante a sua trajetória cristã. Ele destaca a grandeza e o cuidado de Deus na sua trajetória, pois viveu situações desesperadoras. No entanto, sua fé permaneceu guardada nas consolações de Jesus Cristo. Então, a palavra consolação e seus derivados aparece 10 vezes nesse texto que a gente leu agora, do versículo de 3 a 7, e num total de 29 vezes só em 2 Coríntios. Todas derivam da raiz grega parakaleio, que tem a ideia de ajuda e encorajamento. Deus é a fonte e o doador de todo tipo de encorajamento e ajuda. Glória a Deus, porque temos acesso a essa fonte através de Jesus Cristo, Como podemos usufruir desse consolo de Deus? Essa talvez seja a pergunta de muitos que neste momento estão se sentindo inconsoláveis, abandonados, não só porque perderam alguém, mas também porque estão com aquela síndrome pós-Covid, que deixa sequelas emocionais nas pessoas que já contraíram o vírus, ou por estar vivendo tempos difíceis em diversas áreas de sua vida. E por isso estão com a fé estremecida diante de inúmeras situações. O encorajamento de Deus vem primeiro à medida que reconhecemos quem é Deus, o Pai de Jesus Cristo, o Messias ungido de Deus, nosso Senhor e Mestre. Só usufruímos verdadeiramente desse consolo sobrenatural, porque vem do sobrenatural, vem de Deus, vem através do Espírito Santo para as nossas emoções, que realmente reconhece a paternidade de Deus. Todos podemos ser consolados, mas o consolo de Deus, ele é sobrenatural. Por isso todos almejam o consolo de Deus. Esse reconhecimento deve lembrar-nos que o amor de Deus enviou Jesus a morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores, conforme está escrito lá em Romanos 5, 8 e 10. Mostra também que Deus é o Pai que está cheio de compaixão. Como também um Pai, Ele é a fonte constante de todo tipo de ajuda e encorajamento. Por mais que o consolo das pessoas seja muito importante para nós, o consolo de Deus vai além do natural, Pois é espiritual, é sobrenatural. E não é um simples apoio moral, quando estamos tristes e abatidos. O consolo divino é plenamente eficaz, não somente renovando a nossa esperança, mas também fornecendo alívio e paz, e suprindo nossa necessidade, tanto material quanto espiritual. Esse consolo, ele vem junto com cura. Só superamos realmente o luto, a perda, e as dificuldades em nossas emoções, sem guardarmos traumas, quando nos entregamos a esse consolo e essa cura que vem de Deus, Esse é o propósito de Deus ao usufruirmos do consolo de Deus, Podemos depender dele em todas as nossas dificuldades, em todos os nossos problemas.
inclusive nas aflições, sofrimentos, angústias mentais, dificuldades, até as perseguições, né? Como Paulo e os cristãos, eles eram perseguidos e por isso dependiam do consolo de Deus. Mas Deus não nos consola apenas para nos deixar à vontade, nem nos encoraja para fazer com que nos sintamos bem. Deus nos ajuda e nos encoraja para que possamos ajudar e encorajar as outras pessoas. É o que lemos nesse texto de Paulo. Paulo sofreu muitíssimo, né? Mas sempre estava pronto a encorajar as outras pessoas. Todos que nos cercam hoje passam por algum tipo de aflição ou dificuldades. Os cristãos em muitas partes do mundo ainda sofrem perseguição, como Paulo também sofreu. Deus, quer que nos tornemos canais, né? Que recebamos desse consolo, para que possamos distribuir para as pessoas que precisam. Fazemos isso quando aprendemos a ouvir as pessoas, quando elas precisam desabafar. Muitos pensam que consolo de pessoa para pessoa é só falar, mas muitas vezes é ouvir, é orar, é colocar em prática os frutos do Espírito. Mas também podemos consolar através da pregação da palavra de Deus, que é o que eu estou fazendo neste momento, com as mensagens, atendendo uma ligação, aconselhando, evangelizando, convidando para a célula, demonstrando amor e interesse pelo que as pessoas estão passando, demonstrando aceitação, né? Prestando também ajuda prática, né? Oferecendo uma cesta básica, uma ajuda material, quando nós temos condições de fazer isso. Deus não quer que guardemos para nós o que temos recebido, né? Da mesma forma que Deus está ao nosso lado para nos animar, até mesmo nos provar, até mesmo nas provas mais difíceis, assim devemos estar ao lado dos que estão sendo provados. Esse é o nosso papel de cristãos. Quantos de nós já não usufruíram do consolo de Deus? Eu precisei muitas vezes do consolo de Deus e também da ajuda dos irmãos, né? O sofrimento de Cristo, que a gente pode ler lá em João 19:30, quando estava terminando o trajeto de Jesus aqui no mundo, ele disse: está consumado. Mas não podemos esquecer que ele também passou por diversas tribulações, por diversas dificuldades. E assim como ele passou, também os cristãos muitas vezes passam por dificuldade, assim como Paulo passou. Em suas cartas, Paulo relata as suas aflições e também destaca que os seus sofrimentos eram equilibrados pela transbordante consolação e encorajamento que vem por meio de Cristo. O que Paulo queria que os coríntios soubessem quem era o Deus, né, que permitia eles passarem por aquelas lutas, mas que também ajudava a suportar, que consolava, que ensinava e que os ajudavam a permanecer firmes, a fé em Deus. Então, ao sermos consolados, dependerá do quanto nós temos esperança em Deus. E eu quero ler lá Romanos 15, de 1-4, que diz assim: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nossa, é impressionante, né? Como na atualidade as pessoas estão egoístas e mais preocupadas em agradar a si mesmos, e impacientes com as fraquezas de Paulo. Olha o que ele disse: devemos suportar as fraquezas dos fracos
e não agradar a nós mesmos. Devemos exercer o que? O amor ágape, o amor fraternal. Então, no versículo 2 ele continua: portanto, quando cada um de nós agrade ao seu próximo, no que é bom para a edificação. Você tem se preocupado em agradar ao seu próximo? Muitas vezes nem percebemos que estamos mais preocupados conosco, com os nossos próprios problemas, e estamos esquecendo de olhar para as pessoas em nossa volta. Estamos esquecendo de consolá-las, né? Versículo 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Veja, Cristo não agradou a si mesmo. Mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriaram. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nesse capítulo, Paulo continua ensinando a necessidade do amor ao próximo e o dever que os fortes têm de suportar os fracos. O cristão vive constante pressão, dificuldade, perseguição. Não é porque somos cristãos que não sofreremos perdas, que não sofreremos dificuldades, né? Se conseguimos suportar e vencer, quando o Deus eterno nos concede força para perseverar, e Ele o faz, por que não podemos levar isso a outras pessoas? No versículo 4, ele fala que a palavra de Deus nos consola e isso gera esperança. Então, meu irmão, não perca tempo. Estude a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, porque ela te consola. Nunca foi tão urgente o papel da igreja nessa pandemia, pois as perdas são imensas, né? Não só de vidas, mas de trabalhos. Jovens que tiveram que abandonar os estudos por não ter condição de continuar estudando. Você já parou para pensar o que vem depois da pandemia? O que vai acontecer quando o vírus for vencido pela vacina e medicamentos? Não podemos entrar num estado de negação quanto ao que está acontecendo em nossa volta, né? Até mesmo com as pessoas da igreja. Segundo uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, houve um agravamento de quadros de saúde mental devido à pandemia do novo coronavírus. Infelizmente, já vemos isso na atualidade, muitas pessoas com doenças emocionais e mentais, porque está pesado demais, né? E nesta palavra, quero alertar a todos para que Deus seja o teu consolo nestes dias e também para que a igreja seja esse alento para as pessoas que estão precisando, levando fé e esperança aos que precisam. Muitos perderam tudo que tinha, né? Que pela consolação de Deus elas possam ter esperança em nome de Jesus, né? O verdadeiro conforto vem de Deus. Podemos estar ao lado, mas tem algo que só Deus pode fazer. Neste cenário de perdas coletiva, quando a sociedade está sofrendo, há um lamento coletivo, né? Esse lamento, ele pode não ser tão barulhento para alguns que não conseguem ouvir, mas há um lamento. Mesmo que você esteja bem e saiba que há uma dor pairando na humanidade, vamos clamar por esse consolo, por esse avivamento. Eu acabei engasgando aqui. A Secretaria de Saúde Mental das Nações Unidas fez uma declaração que diz que a saúde mental e o bem-estar da sociedade inteira foram severamente afetados por essa crise. Por isso, deve ser uma prioridade urgente. É provável que haja um aumento duradouro
da gravidade no número de doenças mentais. Esses alertas dos médicos, eles são terríveis, né? Nós não desejamos, ou almejamos que isso aconteça com ninguém, mas é um fato. Sabe qual é a prevenção aos problemas emocionais, estresse e ansiedade? É o conforto mental da presença de Deus na sua vida e na vida das pessoas. Por isso, não tente ser mais forte do que você realmente é, dando uma de super-homem, de super-mulher. As doenças mentais acontecem porque as pessoas pensam que não tem onde escorar, não tem a quem recorrer. E assim elas vão perdendo a esperança. É preciso que você se conscientize de que não fomos criados para carregar o peso das responsabilidades e dificuldades sozinhos. Deus pode carregar para você, porém é necessário se abrir e buscar. A ação profética da igreja é necessária e vital neste momento, e ninguém mais. Infelizmente, há médicos e psicólogos sérios que deixam de reconhecer a importância e o benefício da fé na vida das pessoas. Porém, há inúmeras pesquisas que comprovam o quanto a fé, o quanto buscar Deus é importante nos momentos de gravidade e de dificuldade na vida das pessoas, nos momentos de enfermidade. Esse é o tempo de você saber que Deus está com você para ajudar a carregar algo que você não está conseguindo. A pandemia demonstra, mais uma vez eu quero falar, que a arrogância, dos grandes poderosos impérios foram vencidas pelo invisível. Nesse texto de Isaías 4, nós podemos ler lá no versículo de 6 a 8, que diz assim: toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Essa pandemia está fazendo o homem moderno perceber quem ele realmente é e quais são suas fragilidades. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tenha consciência de que você não está sozinho, que Deus está com você, amém? Preste também atenção no que está acontecendo em sua volta, com os seus parentes, com o seu esposo, com os seus filhos. Infelizmente, há também uma outra pesquisa que diz que os índices de consumo de bebida, prescrição de remédio, até doces, está crescendo. Fora que o alcoolismo e o vício também, pois as pessoas estão buscando consolo e conforto onde não tem. O verdadeiro consolo está na presença de Deus. Repita isso comigo. O verdadeiro consolo está na presença de Deus, o Deus que consola, o Deus que conforta. Nada contra remédios e contra docinhos, de vez em quando é até bom, mas não se deve tomar remédio aleatoriamente, e comida por si só não consola, não cura as feridas da alma. O lamento é o verdadeiro remédio. Quando você ora, chora, clama e lamenta, a presença de Deus vem e te conforta. Não aceite a negação, pois o choro não deve ser reprimido, o choro cura. Compartilhe a sua dor com quem pode te ajudar. Eu sempre digo para os meus discípulos que quando me verem chorando durante o louvor ou durante uma palavra, para eles não ficarem preocupados. Porque ali naquele momento eu estou sendo consolada, eu estou sendo edificada na presença de Deus. Não há vergonha nenhuma em chorar, Se você precisa chorar, chore. Não importa se você é homem ou se você é mulher.
Lá no Salmo 56, 8, 9, está escrito assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotados em teu livro? Os meus inimigos retrocederam quando eu clamar por socorro. Com isso, saberei que Deus está ao meu favor. Né? Interessante que o termo consolar no hebraico provém de uma raiz que significa respirar. Né? Quantas vezes você já chorou? Tirou um dia para chorar diante de Deus e depois você se sentiu mais leve, você começou a respirar melhor, né? Aquela sensação de sufocamento, ela passou, ela simplesmente foi embora, né? Porque Deus tirou com a mão dele aquilo que estava te sufocando, que estava te aprisionando, né? Quando você está ansioso, estressado ou com medo, terá dificuldades de respirar. Mas em Deus há respiro e consolo. Mais do que nunca, Deus tem que fazer parte da sua vida. Não é só no domingo, na célula, mas todos os dias, 24 horas por dia. Não podemos fingir que não estamos vendo a realidade da igreja e das pessoas que estão deprimidas e sem esperança no agora, fazer cara de paisagem e usar clichês. Quando a pessoa desabafa, fala: você já diz logo, vai passar, calma que isso vai passar, faz parte da vida. Vamos parar com aquela falácia que diz que cristão não sente, que cristão não chora. Sente sim, meu irmão, chora sim, todas as semanas. Deus me usa para consolar pessoas que estão precisando de ajuda. E Ele quer te usar e Ele também quer te consolar. Somos seres emocionais. Só conseguiremos viver bem o futuro se nos cuidarmos hoje. Lá em Mateus 6,3, Jesus alerta: basta cada dia o seu mal. Então, não olhe para o futuro. Olhe primeiro para a sua dor. Busque o seu consolo. Busque o seu hoje. Busque a sua cura hoje. Para que você consiga construir o seu futuro da melhor maneira possível. Porque se você não receber a cura hoje, você vai levar essa enfermidade emocional, esse desconsolo para o seu futuro e terá que resolver. Só vai adiar a resolução desse problema. Temos alguns exemplos na Bíblia. Segundo Samuel 1, 11, 12, 17, lemos o episódio que Davi lamentou a morte do amigo Jônatan. Né? Para ter consolo, é preciso que haja lamento. Lamentar não é reclamar, não é murmurar, é sentir dor, é falar com Deus, é clamar diante de Deus, é uma arte espiritual. 70% dos salmos, você sabia que é de lamento? Né? Ao ser perseguido por Saul, Davi não surtou, ele não enlouqueceu, ele não pirou. Sabe por quê? Porque ele lamentava, a gente pode ver nos salmos, né? E recebia o consolo de Deus. Sua vida espiritual precisa ser aprofundada em Deus, meu irmão. Lá em 1 Samuel 1, vemos a história de Ana, né? Que sofria um conflito familiar porque não conseguia realizar o seu sonho de ser mãe e se sentia menosprezada por não ter filhos. E ali ela ora, no capítulo 1, desabafa seu sofrimento e chora amargamente diante de Deus. E Deus consola Ana, renova sua fé e concede a ela o filho que ela tanto queria, né? E Deus consola seu coração. Está escrito em 1 Samuel 1,18, depois você vai ler lá. Ela nem tinha resposta ainda de que teria o filho. Lá está escrito que ela se sentiu consolada, mas Deus realizou o milagre. Ela sofreu, mas o consolo de Deus
fez ela esperar com paz e sabedoria pelo milagre de Deus. Não deixe passar sua dor. Não somos fortes o tempo todo. A Bíblia diz que somos frágeis como a erva, né? Mas temos um Deus forte. Glória a Deus. Jesus já nos deixou um consolador. Vamos ler lá em João 14, de 15 a 18. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Veja, só tem o Espírito da verdade, o Consolador, aquele que o conhece. É um detalhe que poucos se atentam, aqueles que têm intimidade com Deus. Aí ele termina, mas vós os conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Então, ele continua, não vos deixarei órfãos. Mais uma vez, Deus, a palavra remetendo a Deus como Pai, a paternidade de Deus. Voltarei para vós. O Pai do consolo está à nossa disposição, porém temos que amá-lo e guardar a sua palavra. Nesse episódio, Jesus estava caminhando para a cruz e durante aquele percurso conforta os seus discípulos, falando-lhes sobre a vinda do Consolador, que é o Espírito Santo. Consolar no grego significa paracreto, aquele que consola, que reanima, conforta, que intercede a nosso favor, aquele que se aproxima com força para te dar força. Essa palavra era usada na linguagem jurídica, olha que interessante, para o advogado de defesa, está escrito em 1 João 2,1, isto é, alguém que ajudava ou apoiava um réu. O sentido ganha amplitude, pois o Espírito, assim como Jesus, não apenas foi um advogado, mas uma pessoa que provê encorajamento, conselho, força, entusiasmo, motivação e poder. Deus te dá poder para vencer as suas dificuldades. É comparável ao apoio e o carinho de um pai. Por isso Jesus diz, não vos deixareis órfãos. A palavra órfãos é encontrada exclusivamente nesse texto em Tiago 1,27. E o seu melhor sentido é destituídos. Órfãos é o mesmo que destituídos. Era comumente usado para indicar filhos destituídos de seus pais e de tudo aquilo que uma paternidade responsável oferece. Jesus usa outro nome, o Espírito da Verdade. Há um duplo significado. O Espírito é a essência da verdade e quem revela aquilo que é a verdade. A verdade que muitos desconhecem sobre sua existência é revelada no Espírito Santo, no seu consolo. Ele dá conhecimento da verdade salvadora que é Jesus Cristo. Não existe a possibilidade humana de conhecer as verdades de Deus, senão através do Espírito Santo. É Ele que abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos e faz enxergar a nossa vida, a nossa dor e o nosso sofrimento através da verdade de Deus. Jesus poderia chamar o Espírito Santo de outro nome, concorda comigo? Porém, ele fez questão de chamar de Consolador. Qualquer pessoa que estiver sofrendo algum tipo de perda precisa saber que não deve passar sozinha e dar conta, Tem tantas pessoas carregando fardos muito pesados, pois não descobriram que tem alguém que pode carregar e dar esse consolo a ela. Recentemente aconselhei uma senhora que perdeu, já idosa, o seu marido, e perdeu a sua mãe, e o Espírito Santo a incomodou para me procurar. Veja bem, ela já tinha o temor de Deus, nem tinha tanta intimidade comigo assim, mas ela tinha o meu telefone por algum motivo.
E ela me ligou e eu pude ajudá-la a encontrar o consolo de Deus, né? Em Mateus 11, de 28 a 30, está escrito assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O peso causa dor no corpo, dor nas costas, no joelho, causa enfermidades, o peso emocional, leva ao desequilíbrio e pode levar à queda e a coisas piores. Tenha conhecimento disso. Não tente carregar tudo sozinha. Repita comigo: eu troco. Substituo o peso, a raiva, o estresse, o medo, o desânimo e o cansaço pela graça e presença do amor do nosso Senhor. Quem carrega o peso de uma perda como divórcio, traição, o peso do passado, o peso de um relacionamento difícil que não desenrola, o peso da acusação, o peso da culpa, da solidão, do medo, entre outras coisas, deve trocar, derramar, colocar esse peso ali na cruz de Jesus, o fardo pesado, para que possa receber o consolo do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo na sua vida, o fardo que vai te deixar leve, o fardo suave. A correlação entre o espírito e corpo é tão forte que 95% das doenças são cargas emocionais que você está carregando e não deveria carregar. Você sabia disso? Então, consolar é confortar. Alguém que te ama quer carregar esse peso em seu lugar. Em Isaías 66:13 está escrito assim: como alguém a quem consola sua mãe, né? Como uma mãe que consola o seu filhinho. Assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. É uma promessa que está escrita na palavra de Deus. Você precisa tomar posse dessa promessa, né? Ele nos consola como uma mãe, né? O Espírito Santo. Né? O original para a palavra Jerusalém, que ele diz que em Jerusalém nós seremos consolados, significa temor de Deus, ou lugar da perfeição. E podemos dizer, é a presença de Deus, é o lugar de Deus. Né? O que estamos vivendo é um tempo muito estranho, né? Muito esquisito, deixa dúvidas pairando no ar, né? Muitos estão com dificuldades de retornar ao normal, de voltar aos escritórios, às empresas, para trabalhar. É fato. O medo de ser contaminado, o medo de voltar à vida normal e ser contaminado. Mas nada disso pode impedir que você cresça espiritualmente. Nós somos consolados para que possamos consolar aos outros. Que nesta noite Deus possa te consolar. Amém. Eu quero que você abaixe tua cabeça agora e comece a refletir se você está inconsolado por algum motivo, ansioso, angustiado, incrédulo, desanimado, com dificuldades em sua vida. Clame agora pelo Espírito Santo para que Ele venha com o seu avivamento na sua vida, para que Ele venha se derramar na sua vida, que Ele venha derramar do seu consolo, para que você esteja mais sensível à sua presença, ao seu falar, ao seu agir, para que você sinta Ele sobrenaturalmente na tua vida. E eu vou orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu creio no teu consolo. Eu creio, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que tu venha, Senhor, renovar a fé dos meus irmãos, Senhor. Senhor, a fé na tua verdade, a fé, Senhor, na entrega de Jesus ali na cruz, para que, Senhor, possamos ser redimidos dos nossos pecados, Senhor, para que possamos nos converter,
para que possamos, Senhor, mudar de atitude, para que possamos viver um tempo de consolo, de ânimo, de força, Senhor, para que Tu, Senhor, possa caminhar conosco e não precisemos, Senhor, carregar todas as coisas sozinhos, ó Pai. Venha consolar. Venha, Senhor, levar cura onde está precisando de cura. Venha trazer solução onde há problemas que parece, Senhor, que não se resolve. Venha, Senhor, com a sua providência e com a sua mão. Venha restaurando relacionamentos, Senhor. Venha, Senhor, tirando as pessoas que estão com dificuldades de sair do luto, Senhor. Venha trazer cura. Venha, Senhor. Realiza o teu milagre. Cumpra, Senhor, a tua promessa do consolo, mas ajude-o, Senhor, a crer e permanecer na tua verdade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler o texto de Isaías, encerrando o capítulo 40, de 47 a 31, que diz assim: Por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes que não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu sempre criei muito nessa palavra, nessa promessa de Deus para a minha vida. E eu posso dizer que esse é o meu versículo, essa é a palavra rema para a minha vida. Deus se importa, sim, com o que você está passando. Ele sabe o que está passando na sua vida e Ele está pronto para te ajudar, desde que você busque a presença, O Espírito é o Consolador, alguém que está conosco, ao nosso lado, para nos ajudar, e Ele quer te ajudar nesta noite. Amém? Glória a Deus por isso. Hoje é um dia de ceia. Se você preparou aí o teu pão e o teu vinho, caso não tenha ceado pela manhã, neste momento eu declaro a bênção de Deus. Eu posso declarar a bênção de Deus, que é o bem em ação, é o Deus agindo com o seu bem, com a sua presença em sua vida. Então eu declaro que neste momento de ceia, Deus te faz presente. E porque o sangue representa o vinho, ou melhor, representa o sangue de Jesus ali na cruz. E o pão representa o corpo de Cristo ali na cruz. E neste momento, você está se consagrando a Deus, a Jesus, e declarando que você crê e você se lembra que Jesus se entregou ali na cruz por amor a você. Por isso você vai cear neste momento, relembrando essa importante verdade de Deus para o nosso consolo. Amém? E não deixe de ofertar e dizimar. Você sabe que a nossa igreja hoje já teve um culto presencial e assim que possível todos os demais cultos voltam presencialmente. Temos um lugar onde pagamos um aluguel, onde precisamos manter, E lá em Malaquias diz que nós devemos manter a casa do Senhor, o lugar de evangelismo, o lugar da comunidade, onde nós vamos buscar juntos a presença de Deus. Não deixe de contribuir com a sua parte, ok? Que Deus abençoe a sua semana, te dê uma noite de descanso e uma semana maravilhosa. Fique com Deus. Exaltado seu nome, louvarei.
verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu sangue.